Olá, amigos do canal, tudo bem? Bom, hoje, mais uma vez, na sequência de entrevistas incríveis com sereias da Vila e com pessoas importantes, né, dentro dessa categoria, a gente teve a Thaís Picarte, a gente teve o técnico Guilherme, tivemos também a Kathleen, né, nossa maior artilheira, e hoje uma, talvez, novata no Santos Futebol Clube, Bia Menezes aqui do meu lado, meia atacante, às vezes, pelas minhas pesquisas, tem no histórico de lateral, tem zagueiro, tem volante, assim, você precisando da Bia, ela tá lá para jogar. Eu faço as três funções. Faço volante, lateral e zagueira. Bom, começando nisso, então, você tem uma preferência ou assim, o que o técnico pedir, você tá disposta? Bom, a minha posição de origem é zagueira, mas de alguns anos para cá eu tenho a visão dos treinadores de me colocar no meio, achando que eu tenho uma boa qualidade de passe ali na saída de bola. Eu particularmente tenho gostado bastante, porque é uma posição que exige muito da gente como meia, é uma posição que o tempo inteiro está ativo, não fica muito parado no jogo, que é o que nos traz muita responsabilidade para que o jogo ande. Aliás, o meio-campo é o coração, né? Então, essa responsabilidade é boa, eu tenho gostado de jogar no meio, porque a gente toca muito mais na bola e está mais visível ao jogo também. Sim, a gente vê até quem acompanha, quem não acompanha tanto o feminino, acompanha mais o masculino. Eu acho que uma das marcas desse futebol atual que a gente está vendo é simplesmente essa falta, né? Como esse meio Uhum. de campo é criativo. Eu acho que é isso que te identifica muito, porque a criatividade do jogo ela tá no meio-campista e na meia-campista no seu caso, né? A minha característica é mais de marcação, né? Eu sou uma jogadora mais defensiva, então na marcação ali sou eu que procuro dar conta ali na saída de bola e recuperar e fazer as nossas meias jogarem. Bom, para quem não conhece o histórico da Bia, poucas passagens por times pequenos, assim como o Audax, Flamengo. Assim, é um currículo pequenininho o da Bia, assim, bem básico. E campeã no passado, né, campeã carioca pelo Flamengo. Como foi ser campeã carioca? E também emendando a pergunta, como é mudar de time, né, depois de um título? Eu particularmente saí do Flamengo com a sensação de dever cumprido, de ter deixado o meu melhor lá, ter honrado a camisa do Flamengo, como eu procuro fazer em todos os clubes que eu passo, e ter evoluído como atleta e como pessoa, que eu acho que é o mais importante. Tenho carregado comigo os aprendizados de lá, as posturas que eu tinha de lá, e tenho trazido para o Santos, e com certeza quero trazer muita alegria para a nação santista, que é o mais importante agora. A gente está no retorno dessa pandemia e a gente sabe da importância de retornar bem para colocar o nome do Santos onde ele merece estar, que é no topo da tabela, com títulos e muitas alegrias para o torcedor. Quais as grandes diferenças que você sente em termos de competição? Competir o Campeonato Carioca, esse ano o TED já está competindo o Brasileiro, vai competir o Paulista, mas em termos de estrutura dos estados para o futebol feminino? Em relação às estruturas dos estádios, é óbvio que São Paulo tem a melhor estrutura para receber o futebol feminino, né? A gente sabe as diferenças entre FERJ e Federação Paulista, que são bem grandes. Tive a experiência de poder jogar o Campeonato Carioca e já tive a oportunidade de ser campeã paulista pelo Rio Preto. Então, eu sinto essa diferença. O Campeonato Paulista é muito mais competitivo do que o Campeonato Estadual Carioca. A gente sabe, e isso é nítido tanto no masculino quanto no feminino. Essa diferença existe grandemente e com certeza o Campeonato Paulista é muito mais forte. Na minha opinião, é o estadual mais forte que tem. Se não for um pouquinho mais difícil que o brasileiro, me arrisco a dizer assim, porque é uma competição difícil. Os times paulistas eles investem da melhor forma, colocam mais a cara a tapa, porque essa competição aqui no estado ela já tem muita tradição. Então, se Sim. você ser campeão paulista é uma honra, né? Porque o campeonato paulista ele é muito difícil. Sim, você também jogou pelo Audax, né? Que depois teve a Sim. relação com o Corinthians, que também é um time muito grande. Eu acho que o mais legal que a gente consegue ver aqui no Campeonato Paulista é que você tem times que não necessariamente estão vinculados a times grandes masculinos, como o Audax, como Uhum. a Ferroviária. Sim, sim. É muito importante você ver esse tipo de formação, né? Que vai desde, às vezes, da base
para dar mais oportunidade para as mulheres, né? Com certeza. A gente sabe que, né, a gente ainda tem mais para evoluir, óbvio, mas é importante a gente ver que tem essa diferença, né, de nos estados paulistas ter categoria de base. A gente sabe o quão isso é importante para a evolução da modalidade, porque essa geração que vem, se ela vir com uma bagagem um pouquinho a mais, já vai fazer total diferença, não só para o estado todo em si, mas para a seleção brasileira, para a gente poder chegar no Mundial e ser campeão, chegar numa Olimpíada e conseguir medalha. Então, essa evolução é muito importante para as gerações que vão vir agora, né? A minha Sim, geração 97 foi muito privilegiada. Tive a honra de passar pelo Centro Olímpico na categoria de base, me formar como atleta, que é um centro de formação referência no Brasil, e que outras meninas, outras gerações que cheguem agora tenham a mesma oportunidade. Não que seja só no Centro Olímpico, mas pode ser no Santos, pode ser no Corinthians, pode ser na Ferroviária. Então, quanto mais investimento a gente tiver desde pequenininho, mais retorno a gente vai ter quando essas meninas estiverem mais velhas, porque elas vão ter um pouco mais de bagagem e isso vai contar muito para que a gente possa ser campeão mundial, para que a gente possa ser campeão olímpico e colocar o Brasil no topo novamente, como era alguns anos atrás. sim, é uma coisa que eu acho muito legal do futebol feminino, principalmente conversando com a Kathleen, é que ela é formada em educação física e muitas de vocês têm outras formações, né? Até pela Uhum, necessidade, que a gente sabe que não é fácil se bancar apenas como atleta de futebol feminino, e também para o depois, né? Eu acho que a Kathleen, ela mesma falou que pretende continuar no Santos em outras uhum. posições e ela adora a categoria de base, independente de ser masculino ou feminino. Você sente essa vontade também de ajudar no futebol feminino posteriormente? Ah, com certeza, né? Eu faço curso de educação física também, pensando já em poder ajudar a modalidade de alguma forma, seja iniciando projetos ou seja trabalhando em clubes mesmo, para ajudar as meninas com o que eu não tive. Por exemplo, o que outras jogadoras não tiveram, as mais velhas, a Marta, Cristiane, são jogadoras que talvez não tiveram essa experiência de categoria de base, desde novinha, no caso. Então, a minha vontade é, sim, contribuir com a modalidade quando eu parar de jogar, o que vai demorar, eu tenho 20 anos ainda, Calma, gente. mas, Muitos títulos ainda para o Santos. é, mas com certeza a minha vontade é continuar no meio do futebol, ajudando a modalidade. Como você disse, hoje é um pouco mais fácil para uma garota que resolve, né, se tornar atleta profissional. Como foi para você? Né? Como você disse, o Centro Olímpico foi muito importante, mas como foi dentro da sua família e também quando você resolveu que você seria, você viveria do futebol, né? Mesmo sabendo que você é uma profissional também, vai se tornar uma profissional de Uhum. educação física. Então, desde pequena, eu me lembro que era um Pan-Americano e eu via a Marta jogando. E eu falava para minha mãe que um dia eu ia ser jogadora profissional de futebol, que ela ia se orgulhar muito de mim. Então, desde pequena eu tinha essa vontade, eu tinha esse apreço pelo futebol feminino, o que eu gostava muito, porque eu chegava em casa da escola e meu pai brigava comigo porque ele não queria que eu jogasse, mas eu pulava o portão de casa para jogar bola na rua com os meninos e voltava para casa com o tampão do dedo todo arrebentado. Então a minha mãe, ela sempre, diferente do meu pai, a minha mãe sempre me apoiou. E depois de alguns anos, com algumas convocações para a seleção brasileira, meu pai começou a abrir o olho e enxergar que aquilo era possível, né? E aí ele começou a entender e compreender. Diferente de alguns outros casos, normalmente quem apoia é o pai, né? No meu caso foi a minha mãe, que para mim foi a pessoa principal para me fazer tornar o que eu sou hoje, para que eu possa estar aqui hoje no Santos. Eu tenho a maior gratidão eterna pela minha mãe, porque mãe é mãe, a gente sabe. Minha mãe, ela tirava o dinheiro da passagem dela do trabalho para eu poder ir treinar e ela ia trabalhar a pé. Então, tipo, todo o esforço da minha mãe, eu tenho certeza que se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria contando essa história para você, entendeu? Para vocês, para todas as pessoas que vão assistir. Então, eu acho que o apoio da minha mãe diretamente foi o principal, porque me deu muita força. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira,
ela sempre, 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 se eu falasse, mãe, quero uma esteira, mãe, quero uma bola, minha mãe, ela ia lá, mesmo ela não tem todas as condições melhores do mundo, ela ia lá, parcelava em 12 vezes no cartão, mas ela me dava porque ela acreditava que eu queria e que ela sabia que se ela me ajudasse, eu ia conseguir chegar. E é isso que faz muitas meninas não desistirem. E também é o que faz muitas meninas desistirem, porque muitas das vezes a família não tem esse apoio, sabe? Então, isso ainda é visível, porque em muitas situações acontecem com muitas meninas mais novas ou até mesmo da minha idade que pararam de jogar porque a família não aceitava ou algo do tipo, entendeu? Sim, algo muito importante também que eu fiquei olhando lá no seu Instagram são os jogos militares, né? E vocês Uhum. foram campeãs. Como funciona? Como que é para você? Você integrou, acho que esse ano. Como que são esses jogos, para quem desconhece? Então, os Jogos Mundiais Militares é só para quem é militar, né? No caso, o Flamengo tinha uma parceria com a Marinha. Então, nós, além de disputar os campeonatos estaduais e o campeonato estadual e o brasileiro, a gente tinha que representar a seleção militar, né? O que era a delegação do Flamengo. Então, a gente representava o Flamengo e representava a Marinha nos jogos esportivos, né? Então, assim, ser campeão militar para mim foi uma experiência muito incrível, porque eu nunca tinha disputado esse tipo de competição e eles levam muito a sério a honra à bandeira, o hino nacional, prestar continência. Então, isso tudo também agregou muito para a minha vida pessoal em relação à disciplina, é, ter mais responsabilidade, isso tudo me fez crescer muito. Os Jogos Mundiais Militares são jogos difíceis, porque a gente pensa, pô, jogo militar, mas e aí? As outras seleções, elas se reforçam como se fosse uma Copa do Mundo também, porque elas também querem ganhar. Então, essa é como se fosse realmente uma Copa do Mundo, só que militar, no âmbito militar, entendeu? E eu acho que até por conta de se ser futebol feminino, que a gente está caminhando ainda, você entrar num campeonato que é organizado, que existe uma legislação, uma tabela, isso já muda para atleta, né? Porque a gente sabe, Uhum. como bem você disse, a Federação do Rio de Janeiro, a gente vê no masculino, a gente vê no futebol, existe uma desorganização, né? É, E pode falar. não, imagina, pode complementar, por favor. Então, o que acontece? Essa organização da Federação Carioca, eu acredito que vai muito pelos clubes também. Porque se o clube ele aceita a competição ser feita de qualquer forma, ela vai ser feita de qualquer forma. Então, tipo assim, nos Jogos Mundiais Militares, era muito organizado. Era, tipo, a gente tinha que estar no horário para entrar no campo. Se não tivesse, os árbitros iam lá e, tipo, é todo mundo militar, não tem ninguém que não seja. Então, é bem rigoroso, é levado muito a sério, porque a gente, a Marinha, no caso, né, ela fez essa parceria com o Flamengo, focando nessa situação. O Flamengo também pensou em juntar porque sabia que seria obrigatório, e acredito que isso ao longo do tempo, ou quando não puder mais, por exemplo, ter parcerias, isso vai se dividir e aí vai ficar ruim para algum lado, entendeu? Mas essa organização que o Campeonato Mundial Militar tem, eu acho que se levasse um pouquinho só mais dessa organização para a federação para fazer o campeonato estadual feminino, seria muito melhor. Eu acho que é como você disse, né? Serve de exemplo. Eu vi até uma Exato. foto muito interessante no seu Instagram, que é você assim, aí tem um conezinho do lado, aí tem um negocinho do outro, que acho que é você num dia de treino, tentando, durante a pandemia aí, manter a forma. Como foi isso? Sim. A gente sabe que para a mulher manter, eu sei, todo mundo que tá, todas as mulheres que estão assistindo, manter a forma na pandemia é complicado. Agora, você manter o seu condicionamento de alto nível é 1000 vezes mais complicado, porque a sua máquina de trabalho é o seu corpo. Como foi esse tempo em casa? Assim, foram praticamente quase 5 meses, a gente tendo que trabalhar no meio de uma pandemia que, tipo, o medo que consumia, porque se você saísse na rua e tivesse muito contato, você corria o risco de pegar.
E isso dava um medo absurdo, né? Mas eu tenho a minha mãe dentro de casa, que ela já está com uma idade de quase na área de risco, mais pelo fato dela ser hipertensa. O namorado dela também, que já tem 60 anos, ou seja, eu tinha que ter o cuidado dobrado. Além de mim, eu tinha que pensar na minha família, de falar assim, caraca, eu não posso fazer isso, mas eu tenho que treinar. Então, assim, eu tentava treinar o máximo possível. Tipo, se eu fosse treinar, era uma corrida contínua. Se o meu preparador físico do Santos falasse assim, corrida contínua, tanto tempo, em tantos quilômetros, em tanto tempo, eu tentava fazer essa situação de noite, porque eu sabia que de noite não ia ter quase ninguém na rua, então eu corria menos risco de pegar e ter muito contato com as pessoas. Mas depois de um tempo eu fui para o campo que tem perto de casa, e eu conheci o Dinho, que foi a pessoa que me ajudou a manter a forma física, a treinar, a trabalhar com bola durante esse tempo todo. Esse tempo todo ajudou a mim quanto a Thaís. E a gente ficou treinando durante desses 5 meses. Posso dizer que 4 meses e meio eu continuei treinando no campo, fazendo trabalho com bola, que foi o que me ajudou, treinando com os meninos, que já além de treinar, já treinar com meninos já te deixa um pouco mais ciente de que tem que ser as ações mais rápidas do jogo. Então a gente não podia segurar muito a bola porque Até sabia que os porque meninos iam. você tem que se proteger de uma lesão, né? Você sabe Exatamente. que você Então, tá jogando, mas você não pode se machucar nesse momento. exatamente. Então, tipo, se eu sentia alguma coisinha, algum incômodozinho, eu já parava, já saía do treino, se fosse para Claro. fazer alguma coisa. Então, todo esse cuidado eu tive. Ele também, ele sempre me perguntava como eu estava, e se eu precisasse de massagem, ele estava ali disposto para me ajudar, para fazer uma massagem se eu tivesse com algum tipo de dor. Então, durante esse tempo todo eu consegui treinar. Claro que muitas das vezes a intensidade era um pouco menor, ou muitas das vezes até ultrapassava. A gente, depois de um tempo, mais ou menos um mês, a gente começou a treinar praticamente quase todos os dias, segunda, quarta e sexta, de vídeo com grupo. Então era treino dentro de casa mesmo. Se tinha um espaço curtinho ali, era mudança de direção o tempo inteiro. Eu acho que até meu vizinho já queria me matar porque eu ficava pulando dentro de casa. Ele Mas tem eu que entender que consegui. ele vive do lado de uma Ele tem que atleta. entender. Ele que entende. E aí eu conseguia fazer esses treinos dentro de casa junto com todo o elenco, todo mundo junto no vídeo ali na mesma pegada, todo mundo pensando no mesmo objetivo, tomando os cuidados necessários que, se caso treinassem fora, fosse para o campo, não ficar muito próximo com as pessoas. Isso foi de todo o elenco, porque a gente retornou agora sem nenhum teste positivo. Todas as meninas tiveram total consciência de que tinha que ter responsabilidade, que não era para pegar porque se pega, ficar mais 15 dias dentro de casa, de quarentena, e aí atrasa todo o processo. Então a gente voltou, todo mundo zero bala, todo mundo no mesmo padrão ali, para a gente poder deixar todo mundo na mesma forma física, sem deixar ninguém para trás. E bom, para finalizar, como que você vê esse ano de 2020 para o Santos, para o futebol feminino? E assim, te dá medo olhar o futebol masculino hoje, por exemplo, o jogo do São Paulo que foi adiado por conta de, acho que 8, não, acho que eram 13 jogadores, se eu não me engano. São 10. Oi? Perdão? Foram 10. Então, como você enxerga essa volta? Olha, eu acredito que no futebol masculino, né, além deles terem mais estrutura em relação aos salários e etc e tal, eu acredito que os atletas vão ter que ter muito mais responsabilidade do que o normal, porque a gente retornou. Então, se a gente retornou, a gente tem que fazer valer o retorno, porque não vai adiantar nada a gente voltar e pegar agora e todo o trabalho que a gente fez vai ficar para trás. Então, a responsabilidade de saber que, pô, eu tenho um jogo daqui 2 semanas. Se eu chegar um dia anterior, fazer o teste e der positivo, eu não vou jogar. Então, todo o meu sacrifício feito anteriormente não vai valer de nada. Então, eu acho que é muito mais consciência dos atletas, tanto do masculino quanto do feminino, para que a gente possa entender que é uma responsabilidade a mais, porque tá valendo 3 pontos.
E aí, imagina se a CBF fala assim, não, o problema é teu, 3 pontos para o São Paulo. Então, assim, o clube vai sair perdendo, você vai sair perdendo, todo mundo vai sair perdendo, porque se um tá, e se esse um for o craque do time, e se esse um for o capitão, então, assim, engloba todo mundo. Então, você não pode pensar só no seu, você tem que pensar no próximo, na pessoa que tá do teu lado, porque ela tá ali, pô, vai correr por mim. Teve responsabilidade, vai estar bem, vai jogar, entendeu? Então, eu acho que é muito mais responsabilidade do atleta, não só do atleta, mas como da comissão técnica também. Bom, Bia, queria muito agradecer você pelo seu tempo. A Bia aí que voltar nessas semanas ao vou deixar aqui embaixo o Instagram da Bia com um sorriso daqui até dentro de campo, finalmente reencontrando as atletas. Parabéns pela sua trajetória, campeã paulista, campeã carioca, campeã dos Jogos Militares, é campeã pra caramba e espero que eu possa falar isso muitas mais vezes, principalmente pelo Santos, tá? Por favor. A Com camisa certeza. alvinegra fica bem mais bonita em você. Então, que você faça muito sucesso, boa sorte e, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria agradecer pela oportunidade de poder partilhar aqui um pouco das minhas ideias, dos meus pensamentos e da minha história com vocês. Acompanhe a gente, torçam muito, porque com certeza a gente está trabalhando para dar muita alegria para a nação santista. Obrigada, Bia. Até a próxima. Tchau, gente. Até, beijo. Tchau, tchau.